Você pode estar dormindo com o inimigo e ainda nem percebeu. Sociedades empresariais começam com sorrisos, afagos, grandes promessas e muitas vezes terminam com brigas, discussões, traições e um enorme prejuízo para todos os lados. Você que é empresário, quer aprender a vencer qualquer litígio societário? Este vídeo de hoje é para você. Eu vou lhe ensinar que não adianta gritar, esbravejar, se fazer de vítima ou correr para o colo da justiça. Para vencer um litígio societário é preciso ter estratégia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Arnaldo Lázaro, administrador de empresa e advogado especialista em direito empresarial e societário. E você está no canal Incompany, um canal dedicado exclusivamente para o universo empresarial. A primeira regra para você vencer qualquer litígio societário, ela é bem simples. Não confunda amizade com negócios. O seu melhor amigo hoje poderá se tornar o seu pior inimigo no futuro, a depender de como vocês irão estabelecer essa relação de convivência empresarial. E saiba, a justiça não julga afetos, ela julga fatos e documentos. Todo sócio mal intencionado, aquela pessoa que por detrás de um bom comportamento guarda um sentimento, uma vontade de alcançar algum privilégio em detrimento do seu prejuízo e de lhe prejudicar, ele dá sinais ao longo de um convívio societário. Você deve ficar atento, prestar muita atenção e não deixar confundir a sua relação pessoal com seu sócio com a sua relação profissional. Esse erro é muito comum de nós brasileiros. O povo latino é um povo caloroso, que gosta do contato, de abrir a porta da casa e receber todo mundo. Mas esse comportamento pode ser muito prejudicial para você. Mantenha uma distância estratégica do seu sócio. Não estou dizendo que você desconfie de todo mundo que é seu sócio, mas tenha cautela. Saiba se posicionar, guardando o respeito, a amizade e, sobretudo, a honestidade no seu relacionamento. Aquele sócio que toda reunião diverge, causa conflito, abre um diálogo mais ácido, preste atenção nesse comportamento. Aquele sócio que privilegia o ganho sobre o desenvolvimento da empresa, que privilegia o seu status em relação a um projeto de futuro, muito cuidado. Esses são alguns sinais que o seu sócio mal intencionado está lhe dando para que você tenha mais atenção nesse relacionamento. Ainda nesse ponto, é muito comum, e você já deve ter percebido, que tem alguns sócios que sempre ainda tenta levar a empresa, a gestão da empresa, com o famoso jeito brasileiro. Aquela situação onde que vale a pena esconder alguma coisa dos órgãos de controle, do fisco, em detrimento de tentar aumentar a rentabilidade da empresa. Esse tipo de situação é muito delicada. Tem um ditado antigo que diz: quem rouba para mim, roubará de mim. Fique atento a esse sócio muito esperto, aquele que quer levar vantagem. Cuidado, esse é um sinal claro que no futuro você poderá ter problema com ele. Isso tudo acontece, pessoal, porque existem dois elementos sociais que mexem com o caráter das pessoas: é o dinheiro e o poder. Nós já falamos disso em outros episódios. Lhe convido a buscar na nossa playlist o episódio que nós tratamos das relações societárias. Então, fique atento, porque ao longo do tempo, o caráter do seu sócio irá se apresentar diante de uma abundância financeira ou de uma dificuldade financeira, diante de muito poder ou de pouco poder dentro da relação empresarial. Fique bastante esperto e bastante atento quanto a isso. A segunda regra fundamental que você tem que adotar para vencer qualquer litígio societário são as regras claras. E regras, pessoal, tem que ser escrita. Nada no universo empresarial é feito de boca. Esse tempo já passou. Hoje, tudo tem que ser catalogado e escrito. E vocês que estão aqui no meu canal já sabem,
O contrato social e o acordo de sócios são os dois principais documentos que você tem que ter muito cuidado, muita cautela e investir o seu tempo e recurso financeiro para ter o melhor contrato social e o melhor acordo de sócio. Você tem que prever nesses documentos as regras de entrada, de saída, de morte, de exclusão de um sócio, o valor da sua empresa, a forma de pagar os haveres de um sócio que está saindo. Todas essas regras têm que estar detalhadamente escritas e bem acordadas no acordo de sócios para que amanhã nada seja dito do que não está escrito. A terceira regra, que se conecta perfeitamente com o que acabamos de falar, das regras claras, é a formalização de todos os atos. É muito comum nos dias de hoje, diante de tanta tecnologia e de uma vida virtualizada, as reuniões de sócios ocorrerem por WhatsApp, por aplicativos de reuniões virtuais e até mesmo por ligações telefônicas. Nada disso tem valor diante da justiça, senhores. Vocês têm que privilegiar o ato formal, escrito e registrado. Não abra mão dessa técnica de formalizar todos os atos das deliberações sociais. E uma dica super importante: todos esses atos, essas reuniões que são constituídas e registradas através de uma ata, procure, sempre que possível, que esses documentos tenham assinatura de 2 testemunhas. Essa é uma regra fundamental para dar força e validade a esse documento quando ele for levar à justiça. E agora uma informação que pouquíssimos empresários sabem. Você sabia que um sócio pode ser notificado por uma falta grave? Sim, pessoal, não é apenas os funcionários que, quando cometem uma falta, podem ser notificados. Os sócios também, eles devem ser notificados quando cometer uma falta grave que vá de encontro às regras do contrato social ou do acordo de sócio. Pessoal, no universo empresarial, o que te protege é a forma, são os documentos, não a intenção. Não adianta você ter boa intenção ou não ter tido uma má intenção em algum comportamento. O que vai lhe proteger e vai lhe dar a vitória num processo judicial de um litígio societário são as provas robustas do que foi, o que ocorreu dentro desse ambiente societário. Então, diferentemente lá do direito penal, que a intenção é fundamental para a aplicação de uma pena ou até de absolvição de um acusado, no mundo empresarial é diferente. A intenção não vale nada. O que vale são as provas e a formalidade dos documentos. Fique atento a tudo isso. Se você chegou aqui no nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Você está no canal Incompany, um canal dedicado exclusivamente para o direito empresarial e societário. Se estiver gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like. Compartilhe com um amigo empresário para que ele possa também receber essas informações. E fique muito à vontade para se inscrever em nosso canal. A quarta regra fundamental e até um comportamento básico da vida social é o exemplo, senhores. Para que você, como sócio, possa exigir do seu colega sócio um comportamento leal, de transparência, ética e honestidade, você tem que dar o exemplo. Seja o melhor exemplo de um sócio empresarial, porque daí então você vai educar e exigir pelo exemplo. Exija do seu sócio um comportamento firme de acordo com as regras societárias, mas para tanto, faça você primeiro esse comportamento. Tenha você primeiro essa postura de lealdade e de compromisso com a empresa que vocês criaram. E para você que ficou até agora nesse nosso vídeo, uma informação privilegiada, uma informação técnica que pode salvar e lhe dar vantagem competitiva para vencer qualquer litígio societário. Eu me refiro a você ter ao seu lado, na sua empresa, um gestor de contrato societário. Você sabe o que é um gestor de contratos? É muito comum na indústria da construção civil a figura do gestor de contratos. Esse profissional, ele vai monitorar e gerir todos os contratos de uma obra, contratos com fornecedores, contratos de execução da obra, cronograma de obra,
tudo isso é gerido por um profissional que todos os dias verifica o que está sendo executado na prática com as regras dos contratos que foi estabelecido entre a empresa e os seus terceiros. Então é essa mesma metodologia que você pode adotar na sua empresa para que tenha uma real noção e um cuidado especial na gestão dos contratos sociais da sua empresa. Ou seja, trocando em miúdos, você pode ter um consultor externo, um advogado especialista em direito empresarial e societário, para participar de todas as deliberações sociais da sua empresa. Reuniões importantes que irá ser convocado através de uma ata para deliberar sobre um assunto importante. Convide esse consultor, esse gestor de contrato, que ele vai funcionar ora como um mediador, ora como um instrutor para as deliberações sociais, dizendo o que pode ou o que não pode fazer, porque ele tem o conhecimento profundo das regras societárias. Aquelas regras que foram escritas lá no contrato social, das regras que estão nos acordos de sócio e de outros documentos internos da empresa, como um código de conduta ética, um regimento interno, ou seja, ele é o guardião das regras da sua empresa. Não abra mão de ter esse profissional. Isso lhe dará uma vantagem competitiva para você e para os seus sócios, um equilíbrio e uma paz, para que todos saibam que tem que agir de acordo com a regra. Mas você pode estar aí do outro lado da tela dizendo assim: Arnaldo, mas isso é muito caro, minha empresa é pequena, eu não tenho condições de ter um consultor. E aí, o que é que eu faço? Senhor, caro é você ter um litígio societário. Eu posso lhe provar que um consultor, gestor de contrato societário, é um investimento para a sua empresa. Você não tem noção de como você pode se prejudicar e prejudicar a sua empresa se um litígio societário desencadear e a sua empresa perder anos numa briga na justiça. Saiba, esse profissional não precisa ser um profissional de custo fixo na sua empresa. Você pode contratar e pagá-lo por demanda, por ações, por procedimentos que ele irá executar na sua empresa. Ou seja, para cada reunião ele recebeu um honorário. Isso trará muita vantagem e muita paz social dentro da sua relação societária. Faça essa avaliação, que eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão que é uma excelente estratégia para você vencer ou impedir qualquer conflito societário na sua empresa. E por fim, vale relembrar as 5 regras que nós conversamos aqui hoje. Nunca confunda amizade com relacionamento profissional. Estabeleça regras claras, contratos rígidos, formais e que dê segurança jurídica para uma relação societária. Siga as formalidades. Nada por WhatsApp, nada por e-mail. Confirme através de atas registradas as deliberações sociais. E seja um exemplo dentro da sua empresa de um sócio íntegro, honesto e transparente. E o mais importante, aqui que nós conversamos, contrate um consultor para a gestão de contratos societários. Esse profissional, com certeza, dará à sua empresa maior estabilidade e uma possibilidade de uma vida longeva para você e o seu sócio. Agora me contem aqui, você que é sócio de uma empresa, já passou por algum litígio societário? Conhece algum amigo que já teve essa experiência desgastante de litigar com o sócio na justiça? Eu quero conhecer um pouco mais sobre vocês. Um forte abraço.